Pessoal, no vídeo de hoje eu quis fazer algo diferente. Eu quis trazer para vocês um pouco da visão de quem está ali no campo produzindo alimento, que chega nas nossas mesas, enfrentando os desafios que tem diariamente, superando bastante coisa. E para falar sobre isso, eu convidei alguém que me ensinou bastante coisa, que me inspira todos os dias para se formar e para alcançar os meus objetivos. Então eu convidei o meu pai, que é produtor rural há bastante tempo, e a gente vai estar falando aqui um pouco para vocês sobre as dificuldades que ele tinha no começo, quando ele começou a praticar algumas coisas como a inseminação artificial, por exemplo, o que mudou dentro da nossa propriedade, quais os desafios que ele enfrentou, quais as conquistas que ele conseguiu alcançar e o que mudou do início desse processo até hoje. Eu queria saber do senhor como que foi o processo quando o senhor começou e por que o senhor começou a inseminar os seus animais? Bom, eu comecei a inseminar em 2007. A princípio foi complicado, porque era apenas um sonho que eu tinha e através de um curso de inseminação que eu fiz, imediatamente eu já adquiri a botija e comecei a inseminar em 2007. Porém, naquela época não tinha assistência, eu particularmente não tinha. E a dificuldade maior era a questão do abastecimento da botija, com o nitrogênio tinha que ser particular e era um pouco caro. Então foi a primeira dificuldade. A segunda, maior ainda, a dificuldade é que eu comecei, mas eu não tinha o gado. Eu comecei a praticar a inseminação nas vacas que era do meu pai, que eu trabalhava com ele e tirava leite lá do gado leiteiro dele. E comecei inseminando as vacas dele sem saber o que ia acontecer. Aí quando começou a nascer as primeiras crias das vacas que foram inseminadas, aí ele me chamou e falou que ia me dar as primeiras 10 bezerras fêmeas que nascessem seriam minhas. E através disso foi o meu começo, são as matrizes que eu comecei. E, pai, como que funcionava esse processo da inseminação? O que o senhor usava para observar o cio desses animais? Como que era esse processo? Bom, quando eu comecei, a gente, através de um colega que tinha no laticínio, ele veio e fez um rufião. E era para estar ajudando essa questão de observar o cio. Como o gado do meu pai era um gado meio comum, não era fácil observar o cio sem o rufião. Então, a princípio, eu usei o rufião. E eu era uma pessoa que prestava muita atenção. Eu olhava o gado com paciência, com tempo, para não perder a hora de fazer a inseminação. E eu tinha grande êxito em conseguir uma taxa bem elevada de prenhez nas inseminações que eu fazia. Pessoal, para quem não sabe, rufião é um animal que a gente usa para observar o cio desses animais. Como meu pai disse, pelos nossos animais serem animais bem comuns, então a gente não tinha muito a monta de fêmeas em fêmeas, então a gente utilizava o rufião, que são animais que a gente faz o seguinte processo: ou a gente castra eles e eles passam a montar nas fêmeas, porém eles não conseguem enxertar essas fêmeas, ou a gente faz uma cirurgia. Essa cirurgia é realizada pelo médico veterinário, assim como a castração, e faz um desvio peniano. E esses animais, ao montar na fêmea, não, e eles acabam não enxertando devido a esse desvio. Estou na questão de produtividade dos animais. Como que era esses animais quando o senhor começou a inseminação? Quantos litros de leite eles produziam, mais ou menos? E como foi esse processo de transição desses animais lá no início, quando a gente compara nos animais que o senhor tem hoje na propriedade? Então, nessa época, eu tirava leite no meu pai lá, a gente estava tirando de 30 a 40 vacas, tirava. E com uma produção média diária de 120 litros. Então, ela varia de 3 a 4 litros por vaca na época. E em seguida, nas primeiras
F1, que pariram aqui, a gente já teve delas que produziu já direto 25 quilos. Inclusive tem uma que é a mais famosa, a baixinha, que a gente foi participar do concurso leiteiro lá em São Felipe e a gente acabamos ganhando primeiro lugar, tanto da categoria novilha como das vacas, em 2010 isso. Pessoal, esse animal que meu pai mencionou aqui, a baixinha, ela foi motivo de muita alegria pra gente em 2010, quando a gente venceu esse concurso leiteiro. E isso acabou dando mais força pra gente continuar esse processo de inseminação. E eu vou deixar algumas fotos de quando a gente participou desse torneio, lá algumas fotos da baixinha. Na época ela tinha sido inseminada e ela pariu um bezerro macho na época, mas aí a gente continuou com a inseminação e ela rendeu algumas fêmeas pra gente, do mesmo potencial dela, algumas até melhores. E a partir daí a gente viu que a inseminação artificial aqui dentro, ela seria uma ferramenta que a gente ia poder utilizar, que ia ajudar bastante a gente. E essa é a nossa baixinha, pessoal. Foi com ela que tudo começou. Nessa época que foi quando ela participou do torneio, que meu pai comentou com vocês, e a gente acabou ganhando. E aí mostra o filho dela na época. Ela tinha sido inseminada de gira e acabou nascendo esse macho aí. Ano passado, pessoal, a gente começou a ter assistência aqui dentro da nossa propriedade. O que o senhor viu que mudou aqui dentro? O senhor viu alguma vantagem? Ter um técnico aqui vindo fazer visitas com frequência? Como que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo com bons olhos. A gente teve assistência aqui do Lúcio, durante um tempo ele deu assistência aqui na região de São Felipe e acabou que a gente estava participando. E é muito proveitoso, interessante, e desde que as pessoas sigam as orientações e sejam bem disciplinados quanto a isso, porque sem assistência dificilmente a gente consegue tocar uma propriedade com lucros. E então é muito importante ter assistência de alguém que entende daquilo que ele está propondo a fazer. Legal. Pessoal, essa questão da assistência rural eu acho um processo bem bacana. No início do ano eu fiz uma viagem para a região de Minas e lá eu pude aprender bastante coisa em um estágio que eu fiz e eu passei a ver a assistência rural com outra visão. A gente tem hoje bastante reclamação quando o assunto é esse. E o que eu vejo é o seguinte, que tanto o produtor quanto o técnico responsável pelo processo produtivo, eles têm que passar a caminhar junto, porque um depende do outro. O técnico vem para a propriedade para melhorar algumas questões que, às vezes, a gente que está aqui dentro, a gente não consegue enxergar. Então, o papel nosso como técnico é esse, enxergar algumas coisas que estão, em algumas vezes, fora do caminho, conversar com o produtor, ver o que aconteceu, por que aquilo está daquele jeito, e junto com ele a gente encontrar alguma forma de solucionar aquele problema, para a gente passar a melhorar a produtividade dele, e assim a gente vai passar a ser visto de uma forma diferente. E aí sim, os dois juntos vão conseguir alcançar bons resultados lá na frente. E pai, quando a gente fala dessa questão de assistência técnica, qual a sua visão quando a gente coloca o processo das instituições de ensino dentro das propriedades? Como o senhor vê essa questão desse acesso dos alunos que estão em formação e do produtor que está no campo ali? Bom, essa questão aí aqui no nosso estado de Rondônia, eu particularmente acho muito fraca. Eu gostaria que as instituições elas olhassem mais para o lado dos produtores. E elas poderiam estar usando os alunos e a parte gerencial do campo e estar inserindo ele já diretamente
a participar de programas e elaborar, sei lá, critérios para estar ajudando os produtores e fazendo parceria com as instituições para formar bons alunos e eles terem, através disso, como mostrar o progresso que eles fizeram, as propriedades que eles atenderam. Eu acho que seria de bom grado que as instituições tivessem esse tipo de parceria. Legal, bacana. Pessoal, no vídeo de hoje eu quis mostrar isso para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a participação do meu pai aqui hoje nesse vídeo comigo. E eu queria que o senhor falasse alguma coisa, algum conselho que o senhor tem para dar, tanto para nós como estudantes, quanto para os produtores de modo geral e para quem está assistindo esse vídeo aí com a gente. Bom, eu gostaria de deixar que nunca desista. O segredo é persistir, porque as dificuldades elas existem, elas vêm, mas eu mesmo sou prova viva de que desistir nunca. Eu sempre lutei, nós passamos por dificuldades muito grandes e passaremos ainda, mas o importante é ser persistente. E os alunos que procurem conhecimento. Não fique preso só nas salas de aula, ouvindo só o que os professores falam. Tem a literatura, tem canais na internet aí que tem muito conhecimento. Tem produtores que conhecem muito e às vezes sabem na prática muito mais que alguns professores. Então é bom os alunos, se puderem, estar saindo, conversando com os produtores e estar aprendendo e agregando conhecimento na sua vida estudantil. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui e até a próxima.